Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos também na TV Guarulhos, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog gentequefala.com.br. Participando desta edição de Gente que Fala, ela é engenheira sanitarista. Bom, Alda Marco Antônio, prazer tê-la aqui. O prazer é meu, Zancopé. Quanta saudade desse programa maravilhoso, de ser entrevistada por um profissional do seu quilate. Estou muito contente, agradeço o convite. Você é muito gentil. Eu comecei anunciando você como engenheira sanitarista, que é a tua profissão, né, a tua especialidade e tal, mas... Você se lembra ainda quanto tempo faz que você não exerce a profissão? Eu acho que tem uns 20 anos. E a política? Como alguém... eu sempre questiono, né? Porque várias vezes eu disse isso para você, né? É um questionamento que a mulher não participa da política, né? E é um grande erro. Mas as mulheres não se apresentam, Alda. É verdade. Estou sentindo isso na pele desde 2013, que eu faço um trabalho especializado dentro do PSD, Partido Social Democrático. PSD. PSD. Depois de 43 anos no PMDB, eu tive que sair por problemas internos e acompanhei no momento, prefeito Gilberto Kassab, que estava formando um novo partido. E eu não me arrependo, estou bem e estou fazendo um trabalho muito importante, mas muito difícil, que é arregimentar mulheres para a política. O mundo em que nós estamos vivendo, Zancopé, é um mundo que foi criado pelo ser humano masculino. Sim. Poucas foram as mulheres, em algum momento da humanidade, que interferiram. Então, nós vivemos num mundo masculino, mas ele hoje, ele não serve para as mulheres, ele não serve para as crianças e não serve também para os homens. Você foi vice-prefeita de São Paulo e secretária estadual do Trabalho e do Menor. Exato. Mas esta situação que você falou das mulheres, ela não se restringe ao Brasil. É da humanidade. É da humanidade. E tem um paradoxo. No início da humanidade... Vários antropólogos, historiadores concordam que a mulher já foi até considerada deusa pelos homens. Por quê? Por causa da maternidade. O homem via a mulher engravidar e ter uma criança e não sabia que ele também colaborava com aquilo. Então, ele considerava a mulher uma deusa. Ela tinha um papel muito bom, muito importante nos agrupamentos da humanidade, quando ainda eram pequenos esses agrupamentos. As pessoas viviam de comer frutos, pequenos animais. Quando as populações foram aumentando, elas não conseguiam mais viver num determinado local, foram procurar outras paragens para buscar outros alimentos. Aí os homens tiveram que buscar grandes animais. Nesse momento, claro, o físico masculino favoreceu mais aos homens. Mas teve um outro momento que foi uma inflexão na vida de homens e mulheres, na vida das sociedades humanas. Foi quando o ser humano descobriu a agricultura. Ele percebeu
que caindo a semente no chão, o chão inchava, nascia uma nova planta, se ele esperasse, aquela planta ia dar frutos ou cereais. Neste momento, ele teve que proteger a sua plantação, e ele criou cerca. Então, a agricultura trouxe a propriedade privada o espaço privado e o espaço público, e a primeira propriedade privada. Neste momento, o homem já tinha entendido que ele era fundamental no nascimento das crianças. Observando os animais, ele percebeu que ele também era preciso que ele atuasse para nascer um novo ser humano. E, neste momento, ele quis garantir a sua prole. Ele quis garantir a sua propriedade para o seu filho legítimo. Então, o que ele fez? Infelizmente, para nós mulheres, ele colocou mulheres e filhos do lado de dentro da propriedade. Aí criou-se a propriedade privada e deixou o espaço público para ele, homem, que era dono de tudo. Isso, Zancopé, ninguém sabe se aconteceu há 80 mil anos, ou há 200 mil anos, ou há 1 milhão de anos. No entanto, até hoje, tem gente que repete, lugar de mulher é na cozinha, lugar de mulher é dentro de casa. Ou seja, essa história Nem vou usar minha caixinha de maldades com você sobre o lugar da mulher, porque o teu empenho, eu acho maravilhoso o teu empenho. Como convencer as mulheres a participarem da política? Eu tenho dito a elas o seguinte: o pensamento da mulher é diferente do pensamento do homem. A forma de agir da mulher é diferente da forma de agir do homem. Ambos estão certos, Zancopé. Nós somos assim, a natureza nos fez assim. Mulher pensa e age em 5 coisas ao mesmo tempo. Homem não, homem é assertivo. Ele tem uma tarefa, tem começo, meio e fim, ele fica focado naquilo. São formas diferentes de agir. Isso está tudo certo. Errado é deixar para apenas um lado, ou só homens ou só mulheres, decidirem para ambos. Vou te dizer por que é ruim. Hoje, no Brasil, 25% de todas as câmaras municipais não contam com nenhuma vereadora. O que isso significa? Significa que em quase 2.000 cidades brasileiras, todas as leis que todos devem obedecer naquele município, são gestadas e feitas só pelo pensamento e pela forma de agir masculina. Faz falta uma mulher para dar harmonia, para colocar a posição das mulheres. Agora você veja, hoje nós somos 53% da população. A população tem 3% a mais de mulheres do que de homens. Entre os eleitores também, nós temos quase 3% a mais de eleitoras do que de eleitores. Mas as mulheres, as poucas que se candidatam, não ganham. Meu exemplo, eu fui candidata inúmeras vezes. Só logramos vitória quando quem foi eleito, o Kassab, eu era vice dele, então tive um mandato eletivo, porque foi uma coisa ali casada. Quem votava nele, votava em mim também. Mas eu me candidatei mais de 10 vezes. Por que a gente não se elege? Foi candidata ao Senado. Eu fui candidata ao Senado, fui candidata a deputada federal, fui candidata a vice-governadora 2 vezes, fui candidata a suplente de Senado e fui candidata a vice-prefeita junto com o Kassab, a única vez que ocorreu uma vitória na eleição. O que acontece com as mulheres quando ela não é filha de um político, quando ela não é esposa de outro político? Por quê? Geralmente as mulheres não têm estrutura partidária, não têm estrutura eleitoral. Eu fui uma pessoa que me dediquei demais ao que eu fazia. Fui presidente do Conselho da Condição Feminina, fui secretária do Trabalho, com a minha ação junto com um grupo maravilhoso de pessoas, nós descobrimos até escravos aqui em São Paulo, tanto na cidade de São Paulo quanto no interior do estado. Trabalho escravo na cidade de São Paulo. No estado de São Paulo. Na cidade também. No estado. No estado. É. E depois, como secretária do Menor, fizemos um trabalho excepcional que ganhou muita visibilidade.
E eu tinha, pessoalmente, muita visibilidade na mídia e fui candidata com o meu pensamento. Não tinha estrutura, não tinha recursos materiais e, claro, não fui eleita, como muitas mulheres. Aí sempre se fala assim, mulher não vota em mulher. Isso é meia verdade. Mas quando a mulher não vota numa mulher, a gente fica se perguntando, por que uma mulher não vota em outra mulher? Talvez porque ela não confia nela mesma, então não vai confiar em outra mulher. Estas questões são todas muito graves e nós abordamos todas elas nas palestras, nos encontros, nas reuniões, para tentar fazer a mulher entender que o papel dela na política é tão importante quanto o dos homens. É preciso haver o pensamento feminino, junto com a forma de agir feminina, para decidir por todos. Não é brincadeira, Zancopé. Uma Câmara de Vereadores formada só por homens vereadores não pode criar leis para todos numa cidade, porque eles vão criar leis para as mulheres também obedecerem. Então, deveria ser proibido ter um parlamento formado só por homens. Em função disso, nós estamos lutando por uma PEC chamada PEC 131, que diz que é obrigatório ter pelo menos 10% de eleitas em todo o parlamento. Com relação à Câmara Federal, às Assembleias Legislativas e ao Senado, isso não vai influenciar, porque já temos 10% lá de mulheres. Mas vai influenciar nas câmaras municipais. Alda, eles podem reduzir, Alda. Eles podem, os machistas que lá estão, essa proposta da Alda é muito boa, nossa, nós temos 10, precisa só de menos, né? A gente não pode brincar porque acontece, hein? Vira a boca para lá. Mas Alda, voltando ao início da pergunta, eu já fiz essa pergunta para você várias vezes, porque a mulher não se apresenta. E uma das vezes, a primeira vez que eu fiz a pergunta a você, por isso que eu insisto, o teu argumento, a mulher já tem dupla jornada. Aí, para se envolver na política, é uma tripla jornada. E nunca se sabe se a mulher pode assumir esse terceiro compromisso. Verdade. Continua assim? Continua. Por quê? Quem faz vida partidária tem que frequentar fisicamente o espaço do partido. Porque o partido oferece encontros, oferece debates, e quem quer levar a sério a vida partidária tem que comparecer. E a mulher, de fato, tem uma grande dificuldade, porque ainda hoje a administração da casa é responsabilidade da mulher. O marido pode até dividir, lavar os pratos de vez em quando, mas a administração da casa não é que só a sociedade cobra, não. A própria mulher se cobra porque ela foi educada para isso, ela foi educada com essa cabeça e, infelizmente, a maior transmissora de machismo é a mãe. Porque é a mãe que é a maior educadora, ela que educa dentro de casa, educa os filhos. Essa mulher foi educada para ser assim, não vou chamar ela de machista não, que é muito forte. Ela foi educada para fazer uma filha feminina, concordar direitinho, não falar alto, quando sentar, cruzar as pernas. Se o vizinho mexer com ela, não conta para o pai, porque senão o pai vai lá brigar, dar problema. E o filho, ela quer criar o filho forte, vencedor, para ele não ser considerado, se eu criar um filho lavando o prato, pode ser que pensem que ele é gay, não quero isso para o meu filho. Então, ela já foi estruturada neste pensamento. E isso é muito ruim. Nós precisamos... Eu trabalho muito, desde a década de 70, com mulheres adultas, para fazê-las entender que elas têm que mudar esse pensamento. E a atitude delas é que tem que mudar. Porque a criança já nasce sendo educada de uma forma. É difícil depois mudar. Então, quem que tem que mudar? A mulher adulta tem que mudar, tem que criar o seu filho mais igualitariamente, tem que falar para os filhos, você precisa ser feliz. Vai buscar sua felicidade, do seu modo, fazendo as coisas honestamente, estudando, se preparando. Mas eu quero filho feliz, não um filho machão e outra filha super educadinha, feminina, para ocupar. Porque quando diz para a menina ser boazinha, ficar caladinha, ela vai aceitar um salário menor.
ela vai ficar caladinha quando alguém mexer com ela, não vai reagir. Ou seja, ela não vai se defender como deveria se defender. Então, por isso que a gente alerta as mulheres adultas. Crie seus filhos para eles serem independentes, para eles buscarem forças dentro deles mesmos, para eles resolverem a vida deles. Mas, Alda, você foi vice-prefeita na cidade de São Paulo, na administração do Kassab. O Kassab era o prefeito, você foi vice do Kassab. Fazendo um comparativo, né? Aqueles que não gostam do Temer dizem que ele não foi eleito, que ele é ilegítimo, tal, porque ninguém votou nele. Eu não concordo com isso e transfiro a pergunta para você, por que eu não concordo? Tem como dimensionar as pessoas que votaram no Kassab porque a Alda Marco Antônio era vice dele? Não, não temos como saber. A eleição mas não, isso não proporciona. Acontece, acontece, mas eu não sei. Eu realmente não sei. Mas o vice existe para substituir o titular num caso de necessidade. Sim. Não pode dizer que é ilegítimo. Eu posso ser contra, mas eu não posso dizer que é ilegítimo. É legítimo, porque o vice existe para isso. Ele é uma expectativa de poder. Ele não é poder, ele é uma expectativa de poder. Eu ocupei 4 ou 5 vezes a prefeitura por poucos dias, em algumas viagens internacionais que o Kassab fez. Mas eu não tive período grande como prefeita da cidade. Kassab teve. Como o próprio Kassab teve na sequência do Serra. Certo, é legítimo. Ele assumiu. É legítimo. Pode ser. Eu faço essa pergunta porque o meu raciocínio é esse. Não pode se questionar a legitimidade do Temer como vice-presidente, assumindo a presidência, porque não dá para dimensionar quantas pessoas votaram na Dilma por causa do Temer. Verdade. E a tua situação é semelhante. É verdade. Não tem como dimensionar. É verdade. É uma realidade. Isso. Vota nos dois. Então, mas aqueles que votam no Kassab porque a Alda Marco Antônio é vice, é a candidata a vice. Sabe, eu estou só colocando... É uma coisa não só. tem como separar. separar. Um voto só. Não tem como... Na época do Jango Goulart, o presidente da República votava separado. Sim. Mas depois daquela eleição. Foi a última. Isso. Depois disso não tem. O vice é simplesmente uma figura para evitar crise. Digamos, o titular teve que abandonar, ou por morte, ou por doença, ou por problemas jurídicos, tem alguém ali supostamente preparado para assumir a titularidade. Então, não vejo nenhuma ilegitimidade. Uma pergunta para você que é entusiasta da mulher na política. E as cotas? Então, as cotas eu sou... Você já falou sobre isso, mas eu quero... eu vou repetir. Não é a abordagem que você fez que eu estou perguntando, né? Você falou sobre a necessidade de se estabelecer no parlamento pessoas eleitas, né? Mulheres... Exatamente. Aí nós temos... É um outro tipo de cota que você se refere. Eu estou me referindo à necessidade dos partidos apresentarem as suas chapas com não sei quantos % de mulheres, não, né? eu já fiquei contra. Essa cota de candidatas. Isso. Estamos lá atrás, estamos tentando fazer as mulheres irem para o voto. Nós as mulheres pedimos essa cota de candidatas quando só existia a Arena e MDB. Porque era difícil ter legenda. Na eleição do Montoro, que já foi 1983, nós fizemos praticamente uma guerra para conseguirmos 3 legendas para mulher apenas. Uma para deputada federal, para nossa companheira Silvia Pimentel, professora Silvia Pimentel, uma para deputada estadual, que foi a Ruth Escobar, que foi eleita, a Silvia não conseguiu se eleger, e para uma vereadora, naquela época a eleição de vereadora foi junto, para a Ida Maria. E era tão difícil que nós começamos a pedir cotas de candidatas. Quando veio, quando foi aprovado, já não significava mais nada. Porque, olha só, você riu e tem toda a razão de rir. Pelo seguinte, hoje nós temos 36 partidos. 36 partidos são obrigados a descobrirem 30% de candidatas mulheres, porque a lei não fala em candidata mulher, ele fala assim, do gênero. Se tiver muita mulher, tem que ter pelo menos 30% de candidaturas masculinas. Como nunca tem esse mundo de mulher candidata, vai ter sempre 30% de candidatas mulheres. Hoje eu já sou contra isso.
Por quê? Porque é uma obrigação falsa, é uma coisa que fica falsa. A mulher tem que ser candidata quando ela quer ser candidata, quando ela vai buscar o voto, quando ela quer ser eleita. Fora isso, eu vou dizer uma coisa, você me dá uma chance de dizer. O Brasil, América do Norte, Central e do Sul, você sabe, tem tantos países. Só tem um país em todas as Américas que tem menos deputados federais do que o Brasil, que é o Haiti. O Brasil está na rabeira das Américas, está na rabeira do mundo em número de mulheres no Congresso Nacional. A Bolívia tem 53% de deputadas. O Chile tem 40%, a Argentina tem 40%, o Uruguai tem quase 50% de mulheres. O Paraguai, o Brasil está nessa rabeira, passando vergonha nos institutos internacionais, porque não instituiu cotas de eleitas. Estes países todos instituíram cotas de eleitas, porque não é só a política que está sentindo falta das mulheres, não. As grandes corporações, essas novas corporações da internet, Google, Microsoft, a GM, as grandes corporações alemãs já descobriram que quando tem uma mulher na executiva mais alta da empresa, facilita as coisas, melhora muito o entendimento. Eles criaram cotas de mulheres nas diretorias. E por que o Brasil não cria? Não cria porque o nosso parlamento é machista. Mas é machista demais. Ele tem 541 deputados e os deputados é provável que nem apoiem essa cota de 10%. Eu digo às mulheres, venham para os partidos políticos, venham lutar na democracia, venham pedir votos para você, mulher, porque os homens não vão mudar, não. Eles não vão mudar essa situação que está aí. Nós é que vamos ter que lutar pela mudança, que não vai favorecer só as mulheres, não. Vai favorecer a sociedade de uma maneira geral. Você me obriga a fazer uma conta interessante aqui. Qual é a porcentagem das mulheres que deveriam estar eleitas já deputadas, vamos colocar assim? Nós temos 10% no Congresso Nacional, 13% no Senado, no Congresso não, mas nessa tua proposta, o que seria? 10%? Eu acho que seria o ideal 50%. Não. Nós estamos colocando, você propõe, né, que haja uma reserva para que as mulheres que disputem então nós teríamos duas eleições, né? Não, a mesma eleição, apuração separada. Duas eleições que onde eu digo a apuração diferenciada nessa história. Perfeitamente. Né? Aí, eu vou fazer aqui. São Paulo tem... Advogado do diabo. Isso, São Paulo tem 70 deputados federais. Vamos ficar nos deputados federais. Certo. Câmara Federal, né? São 513 deputados. São Paulo tem 70 deputados. Então, nós teríamos necessariamente que reservar 7 cadeiras para as mulheres, né? Tá certo? No mínimo. Porque se a gente eleger mais... Não, mas calma, eu sou o machista da história, eu estou reservando o que... Tá, ok. Os outros estados, né? Necessidade, estados recém-criados, tem uma bancada de 8 deputados, né? Então, teria que ter 10%, 0,8%. Não vai partir, calma, mulher. Eu estou fazendo a conta para provar... Fazendo a conta com uma mulher briguenta. Então, mas se eu sou o homem que está fazendo a conta. Eu brigo. Ótimo. Essa discussão é extremamente necessária. Necessária. Tem razão. Agora, o final da minha pergunta é o seguinte, ou da minha proposta, né? Sou eu que vou aprovar, eu não vou reservar cota para vocês. Sabe? Eu não vou reservar 7 vagas no estado de São Paulo para que as mulheres já cheguem lá por um caminho difícil que eu vou passar. É difícil para os dois lados, né? É difícil para os dois lados. Aí, nesses estados onde tem só 8 deputados, né? São vários estados
que a representatividade deles na Câmara Federal é de 8 deputados. Aí eu vou dar uma vaga, vou entrar numa disputa de 7 vagas só. Eu vou dificultar a minha vida. É verdade. Eu estou fazendo... Mas essa é a realidade que nós encontramos. É isso que eu queria. Lutar por essa PEC 131, 134, Então, Jesus mas sou eu que Cristo. vou aprovar essa PEC. Eu falo. Qual é a chance de eu aprovar? Não, muito baixa. Muito baixa. Nem sua mãe pedindo, viu? Não, percebe, eu estou colocando a dificuldade e acho fantástica a tua iniciativa, o teu empenho de fazer valer isso. Antes da cota, eu gostaria que as mulheres acordassem para essa questão e viessem para dentro dos partidos políticos. Eu conto uma história pessoal. Nós tivemos um grupo de mulheres feministas aqui em São Paulo, éramos 30 mulheres. A nossa chefe era a Ruth Escobar, mas participava também a saudosa Ruth Cardoso, a Carmen Barroso, a Silvia Pimentel, mulheres fantásticas, a Efigênia Sampaio. E nós, durante 10 anos, atendemos mulheres violentadas. É a maior dificuldade, uma ONG atender. Ainda mais naquela época que não tinha... o delegado falava assim, a mulher chegava espancada, Sim. E o delegado, muitas vezes, alguns delegados falavam assim, mas o que você fez para o marido te bater? Ou seja, a mulher já tinha sido violentada, ela sofria uma nova violência. Tudo bem. Quando nós entramos, eu estava no exercício da presidência do Conselho da Condição Feminina. Num seminário, nós ouvimos as assistentes sociais que o Montoro tinha colocado nas delegacias de polícia. E elas estavam horrorizadas com a forma como as mulheres que tinham coragem de ir fazer um BO, porque tinham apanhado dentro de casa, como elas eram tratadas nas delegacias. Elas eram, na verdade, destratadas. Então, nós fomos ao Montoro... Eram destratadas. Destratadas, exatamente. Nós fomos ao Montoro, várias pessoas, ele nos recebeu junto com Bresser Pereira, e a gente expôs a ele, governador, nós queremos que o senhor decrete, nós vamos lutar por uma lei que em cada delegacia de polícia exista uma salinha onde a mulher vai ser recebida, não junto com todo mundo que vai se queixar, mas numa salinha e que ela seja respeitada e que saia de lá com BO, porque muitos delegados não queriam nem fazer BO. Aí ele se entusiasmou. Você conheceu o Montoro? Sim. Ele era uma figura apaixonante, um homem maravilhoso, feminista. Ele se encantou. Ele e o Bresser também está vivo, pode testemunhar para a gente. Ele ficou entusiasmado e falou, chama o secretário de Segurança, vamos fazer isso. Na hora, o secretário de Segurança, você sabe quem é. Era o Michel Temer, que hoje é presidente da República. Exatamente. Aí o Michel Temer, com aquela gentileza dele, com aquela elegância, ouviu a nossa história, ouviu, e a cabeça dele, ele foi trabalhando. E ele pensou, imagina, deve ter uns 5, 6 mil delegacias de polícia no estado de São Paulo, como é que eu vou fazer uma salinha em cada uma, né? E no fim da conversa, ele fez uma contraproposta, que era ter uma única delegacia, toda formada por mulheres. Tenho certeza que ele articulou aquilo ali na hora. Para fugir do monstro que a gente tinha criado. Sim. A gente ficou assim e tal, o Montoro perguntou, vocês aceitam? Bom, nós raciocinamos rapidamente na hora que entre sair de lá com nada e sair com alguma coisa, nós concordamos com a Delegacia de Defesa da Mulher. Ela foi feita, foi inaugurada mesmo rapidamente. E eu quero te dizer, um grupo de mulheres trabalhando 10 anos, atendeu mais ou menos 10 mulheres, média uma por ano. No dia da inauguração da Delegacia de Defesa da Mulher, lá no Parque Dom Pedro, a delegacia atendeu 80 mulheres. 80 mulheres no único dia. Esta, para as mulheres saberem, é a diferença de trabalhar com as próprias forças e de trabalhar dentro de um partido político e criar serviço público. O que é o serviço público? É um serviço que é obrigado a atender todos que dele necessitam. E essa a grande diferença. Às vezes, as mulheres se unem, criam ONG e se matam de trabalhar e o resultado é pífio, às vezes. É muito importante, mas é pequeno. Ao passo que, se entrar no partido político, usar a força dos deputados desse partido para transformar em leis
as coisas que você sonha com elas, você avança, não só para você avança para todas as pessoas da sociedade. Então, venham, é até uma questão de inteligência, Zancopé, de usar a sua força para ter um melhor resultado. Venha para dentro da política, traga a sua colaboração, use a força do seu partido para transformar em leis tudo aquilo que você sonha para as crianças, que você sonha para os idosos, que você sonha para as mulheres. Venha ajudar o Brasil a ser mais democrático, mais igualitário. Porque você, mulher, se não vier nos ajudar, para nós que militamos dentro dos partidos, o mundo não vai mudar, não tenha ilusão. Quem fez o mundo é que está mandando nele, é que está se beneficiando dele, embora já não seja nem bom, nem para os homens mais. Mas venha lutar com a gente, venha trazer sua força, sua inteligência, seu entusiasmo, porque juntas, se as mulheres entendessem quanta força tem, a gente mudaria o mundo. Você é coordenadora nacional do PSD Mulher. Exatamente. Mas o teu histórico, você acabou de colocar aí na política, é extenso, né? Teu histórico vem da época do bipartidarismo, Arena e MDB. Como a Alda Marco Antônio ingressou na política? Olha, eu acho que eu já Porque hoje é fácil dizer, tá no PSD Mulher, Alda Marco Antônio, foi vice-prefeita de São Paulo, foi secretária de Estado, tá? Mas eu quero saber lá atrás o que você busca nas mulheres para que elas participem da política. Olha, Zancopé, eu sempre participei da vida estudantil. Como eu fiz engenharia na minha cidade natal, em Uberaba, engenharia civil, e eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes, sendo mulher, que já foi algo extraordinário. Depois eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar e fiz faculdade de saúde pública, junto com os 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio da minha vida pública. Eu cheguei aqui no comecinho de janeiro de 1970. E no dia 25 de janeiro desse mesmo ano, de 70, eu fui convidada para ir numa festa que estavam oferecendo a Ulisses Guimarães. Essa festa foi em Taboão da Serra, foi um churrasco. E eu fui com um amigo meu antecessor no Diretório Central dos Estudantes de Uberaba, é um médico chamado Oscar Luiz Gardiano. Nós fomos convidados e eu conheci pessoalmente o Ulisses Guimarães. E eu nunca mais me afastei dele. Ele era apaixonante. Ele era. Você acabou de citar 2 políticos maravilhosos, o Montoro e o Ulisses Guimarães. Eram apaixonantes. Eu tive sorte com os meus parceiros políticos. E aí eu fiquei muito próximo dele, ele era aquela figura, levava a gente para a casa dele para ajudar a receber outros políticos. Ele era sensacional. Sim. A morte dele, o desaparecimento dele foi algo muito ruim. Tanta coisa ruim começou a acontecer depois do desaparecimento dele em 1992, em outubro, né? Sim. Dia da Criança. Eu estava no Parque do Ibirapuera fazendo uma festa para as crianças, eu era secretária do Menor, e vi aquela nuvem imensa de tempestade, porque deu aqui em São Paulo. Sim. Também, mas lá foi mais forte, foi nesse dia que ele desapareceu dentro do helicóptero, junto com Severo Gomes, com a esposa dele. Foi muito triste para a política, então, terrível. Vou acrescentar, não vou citar nomes, mas vou acrescentar aqui. Ela acabou participando da vida política intensamente e tal, mas ela foi convidada, como você foi, para ter uma legenda. Acho que no teu entusiasmo, no teu incentivo, na tua vontade, na tua reivindicação, falaram, ela é uma boa candidata. Aí ela foi ao partido. Tal, e ela tinha alguma projeção no bairro. Ela foi ao partido, tudo bem, vou ver para você. Eu quero uma legenda, como é que eu faço? Eu vou ver para você. Tal. E aí essa pessoa, passou uns dias, o diretório não respondeu para ela. Aí ela conversou com aquele que tinha convidado e tal. Olha, eu fui lá, ficaram de dar a resposta, mas já faz um mês. Não faça isso, vem aqui que eu faço a tua ficha e tal. Então ela foi direta
Foi diretamente lá. No dirigente do partido. No dirigente do partido que a afiliou. Porque o diretório no bairro dela, onde iria... Falhou. Não, falhou não permitiu. Que horror. Não permitiu. Esta é uma situação que retrata o que você está colocando, né? Mas que é lamentável que isso aconteça, porque você acaba tendo uma concorrência desleal ali dentro. Então eu encontro a Alda Marco Antônio, né? Vou conversar, Alda Marco Antônio, aí vou chamar, é uma boa candidata. Não, mas aí está no meu bairro... Me ameaça. Vai me ameaçar. O machismo... É muito grande. Depois eu digo para você quem é a pessoa. Eu vou saber, você vai me contar. Mas o machismo, ele é sutil. Sim. E ele, às vezes, é praticado exatamente para a mulher não perceber. Eu vou acrescentar para você, quando o diretório lá foi questionado, olha, eu mandei aí uma pessoa para você filiá-la, tal, tive que fazer a filiação dela. A moça aqui sumiu com os papéis do dia que ela chegou. Tem muito bandido. Tem muito crápula na polícia. Na política. Desculpa, na política. Porque por isso que eu chamo. Se tivesse uma mulher lá no diretório, provavelmente isso não teria acontecido. Mas a mulher foi culpada, a secretária sumiu com as fichas. Subordinada. Não, mas percebeu? Instruída. Sumiu com Caiu vou ver nas com costas ela. dela, né? Jogaram em cima de uma mulher. Mas nós temos que invadir os partidos. Todo partido político é machista. Tão machista que nós fizemos um discurso que está funcionando dentro do PSD. Nós queremos criar um ambiente saudável para a mulher exercitar a política. A mulher que tem vocação para que ela participe da política e que a gente está criando um ambiente favorável. Não é fácil. Porque acontece isso todo dia que você falou. É uma coisa recorrente. Mas no PSD nós conseguimos tirar na alta executiva do partido a proposta, e isso está acontecendo, de criar ambiente saudável para a militância feminina. Porque muitos partidos são, inclusive, hostis à presença de mulher. Porque a mulher ameaça. Se ela não ameaça com eleição, ela vai tirar meus votos, ela ameaça com outras coisas. Por exemplo, a simples presença de uma mulher em determinadas discussões, às vezes é uma ameaça para quem está querendo fazer uma malandragem. Porque a mulher, eu sei que tem mulher malandra também, mas eu acredito que seja em muito menor número. E a mulher, às vezes, eu já ouvi muito isso. A mulher entra na política, vai fazendo as coisas, de repente ela se enjoa, joga tudo para fora, vai embora para casa, esquece tudo. Já ouvi muito isso. É verdade em parte, mas não é completamente verdade. As mulheres precisam se conscientizar que existe um espaço dentro da política. E esse espaço precisa ser conquistado. Hoje não é um espaço a ser ocupado, porque ele não está vago, mas é um espaço a ser conquistado. Mas você, mulher, que tem vocação para a política e que sabe que muita coisa está errada no Brasil, venha ajudar a consertar. De dentro, venha militar num partido político e venha trazer a sua contribuição. Você tem muito a dar, não pense que você é fraca, não. Mulher é muito forte, mulher aguenta tanta coisa que eu não vou nem repetir, porque você sabe, eu estou falando para a mulher, você sabe que você é muito forte. Por que você não usa essa força para ajudar a mudar o mundo? Venha viver a vida política dentro de um partido político, se candidate, seja eleita, vá para uma tribuna, crie novas leis, faça avançar e consolidar essa nossa democracia. Alda Marco Antônio, vou acrescentar um outro cenário para você aqui. Nesta tua insistência, eu sou de um partido, sou muito atuante num determinado partido, né? Bom, eu, Zancopé, não tenho filiação partidária nenhuma, estou colocando para Alda Marco Antônio uma situação hipotética aqui. Então, eu sou dirigente, autodirigente de um partido. Então, nesta tua insistência de que as mulheres ocupem espaço, eu lanço a minha esposa candidata. Ela vai ganhar. Não importa se ela vai ganhar ou não. É mais fácil para ela do que para mim. Não, mas não é esse. Quando você vier me questionar, eu digo, mas eu apoio as mulheres, minha esposa é candidata.
filha, esposa. Estou com a esposa aqui. Ex-esposa. Não, ex-esposa não é bom. Mas tem político que elege ex-esposa não é bom, porque se alguma coisa não der errado, ele está mais vulnerável ainda, o cidadão fica mais vulnerável. Eu estou colocando esta situação para você para tornar mais clara a tua dificuldade. É verdade. Porque quando eu falo, você vem me questionar, no teu partido... Olha aqui, minha esposa, como eu não apoio as mulheres? Verdade. A pergunta é a seguinte, quantas vezes você encontrou essa resistência? Inúmeras. Não vale a pena nem contar. É demais. E tem uma coisa além. Quando o político não pode se candidatar, ele escolhe um membro da família para ser o herdeiro de seus votos. Sim. Ele só escolhe filho homem quando ele tem filho homem. Só vai alguma filha mulher se candidatar quando ele não tem filhos. Só tem filhas. Para nós já é um lucro. Ela vai ganhar porque ela tem a estrutura do pai. Mas se ela tivesse um irmão, com certeza seria o irmão o herdeiro dos votos do pai. O voto distrital, como você avalia um voto distrital? Você que é coordenadora nacional do PSD Mulher. Não é uma dificuldade maior para as mulheres? Eu acho dificuldade maior para todo mundo. Eu não consigo entender o voto distrital puro. Dividir o país em distritos e forçar as pessoas daquele distrito a votarem só naqueles candidatos não é uma democracia correta, Zancopé. Você obriga os eleitores a votarem só naqueles candidatos dentro do distrito. Eu prefiro como é hoje. É difícil? É. Porém, as pessoas já vão dando um jeito próprio. Pela nossa cultura, é isso? Não, olha, eu vou exemplificar o estado de São Paulo. Se você é candidato a deputado estadual, você pode, teoricamente, percorrer o estado inteiro, 630 municípios, para pedir votos. É uma coisa quase humanamente impossível. Só que o distrito é feito espontaneamente. Se o candidato é daqui de São Paulo, ele vai trabalhar no bairro dele, porque o bairro dele tem tantos eleitores que pode eleger 1, 2, 3 deputados. Então, ele faz uma espécie de distrito espontâneo, mas os outros eleitores dentro daquele distrito não ficam impedidos de votar, por exemplo, um candidato lá do sul do estado. Candidato é mais democrático. Candidato da minha cidade, que é fora da capital. Então, Garça, sim, sua cidade. Tem um amigo seu aqui que é candidato de São Paulo, mas ele é ligado por familiares em Garça. O pessoal tem direito de votar nele lá em Garça. É mais democrático. Hoje, sim, como está, é mais democrático. Eu, se for candidata, eu não vou conseguir andar o estado inteiro. Então, eu vejo onde é que eu tenho mais conhecidos. Eu tenho conhecido aqui, tem em Santo André, tem em Guarulhos. Eu vou trabalhar só essas praças. Mas, lá de Garapava, que é até 600 quilômetros daqui, alguém que queira votar em mim lá, pode votar. Pelo distrital, não. Pelo distrital, é uma camisa de força. Escolhem 4 ou 5 candidatos. Você pode não gostar de nenhum, mas você não pode votar em outros. Você é obrigado a escolher um daqueles para votar. Eu sou contra. Eu acho que não dá certo. A teoria, o pessoal na teoria pinta a coisa muito bonitinha, mas não acredito que seja bom. E quando você disputou várias eleições, não apenas foi eleita vice-prefeita de São Paulo, mas disputou outras tantas eleições que você se referiu, o fato de você não ter sido eleita não impede que você participe da vida política. É mais difícil, assim? Se você tivesse um mandato, seria mais fácil, né? Mas eu me pergunto do teu entusiasmo em continuar, porque aqui perdeu uma eleição, acabou. Está arriscado do mapa. Isso é um drama. Isso é um drama. Porque a pessoa, quando tem vocação democrática, ela busca. Olha, falhei em todas as minhas candidaturas pessoais, mas eu tenho algo a contribuir com a sociedade. Eu não vou ficar me escondendo por causa disso. Eu não vou ficar com raiva porque não fui eleita. Não, eu não fui eleita por muitos motivos, porque eu nunca tive um centavo
para fazer campanha, porque eu nunca me preocupei com estrutura. Enquanto eu sou secretária, eu me enterro ali naquele assunto e não me preocupo com mais nada. Então, eu nunca preparei a equipe para voto, para buscar voto. Eu nunca tive recurso. Então, não é culpa nem minha, nem da minha história, nem das pessoas que não votaram em mim, porque muitas nem ficaram sabendo que eu era candidata. Então, é falta de estrutura, falta de ter como ter acesso ao voto. Então, não tenho que ficar nervosa por isso, nem achar que foi falha minha. Não, o sistema não é bom, o sistema não é bom. Aí a escolha, em última análise, a escolha das pessoas, elas não me escolheram, mas eu não vou ficar abatida por isso. Me chamam para fazer palestra, eu vou. Então, é uma questão de entendimento. Eu entendo que eu tenho algo a colaborar, e se duas pessoas se juntam numa sala e me chamam para conversar, é porque estão querendo me ouvir, eu vou, porque essas pessoas que me chamam estão achando que eu tenho algo a colaborar. E assim, todas as mulheres, cada uma no seu pedaço, cada uma na sua expertise. Uma mulher sabe fazer coisas. Às vezes ela nunca trabalhou fora, mas ela é uma ótima cozinheira, ela é uma ótima organizadora da casa. É preciso ouvir todas. Então, uma reunião política, às vezes, Zancopé, são 8 mulheres sentadas numa roda de cadeiras, falando, às vezes, da própria vida, falando das questões do mundo. Pega uma notícia de jornal, vamos analisar o que está acontecendo, essa história horrorosa de matança de mulher, essa Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio, essas questões fizeram avançar, não fizeram avançar? Então, uma reunião de mulheres é essencial. Às vezes elas me perguntam como é que faz política. Junta aqui, vamos conversar. Doutora Alda Marco Antônio, coordenadora nacional do PSD Mulher. Vamos mudar um pouco de assunto. A senhora foi secretária estadual do Trabalho, secretária estadual do Trabalho e do Menor. E as crianças no nosso país? Então, as crianças estão menos... Só para reforçar aqui, né, durante a sua gestão, 8 programas que a senhora colocou foram escolhidos como modelo, divulgados pelo mundo, pela Unicef. Verdade. Modelo para o mundo. Olha, Zancopé, quando nós começamos os trabalhos para criar a Secretaria do Menor, a legislação brasileira, olha que coisa triste, a legislação brasileira não existia a palavra criança, né? Só tinha um local que aparecia criança, na legislação trabalhista, que dizia criança pode trabalhar a partir dos 12 anos. Era o único lugar que aparecia a figura de criança ou de adolescente em toda a legislação brasileira. E quando nós começamos a fazer a Secretaria do Menor, nós fizemos algo novo. Antes da Secretaria do Menor, a criança no setor público, ela tinha 2 atitudes em relação a ela. A criança muito pobre, ela tinha o assistencialismo. De vez em quando, uma consulta médica, um prato de sopa, uma roupa, mas nada que mudasse a história de vida dela. Com relação àquelas que tinham conflito com a lei, as infratoras, era só o internato. E era só essas 2 atitudes. E era uma prática igual para todas. Nós começamos a raciocinar sobre o que é uma criança. A criança é um ser íntegro, inteiro, cheio de necessidades. Ele precisa de amparo e de apoio integral, para ele se desenvolver também de forma integral. E nós começamos a criar problemas, criamos 14. Pelo seguinte, uma criança que é espancada dentro de casa não pode ser atendida junto com a infratora. São coisas diferentes. O educador que atende uma criança vítima não pode ser o mesmo que atende a criança infratora ou o adolescente infrator. Então, nós fomos criando e criamos uma escola. Você colocava o agressor e a vítima juntos? Não, uma criança... Sim. Não, mas antes, a figura era essa, né? A vítima e o agressor juntos. Sim. Era a FEBEM que cuidava de todos. A vítima e o agressor juntos. Exatamente. Se não fosse o agressor, né,
naquele caso específico, mas você estava unindo a vítima e o agressor. Exatamente. Então, nós começamos a separar tudo. E nós criamos 14 programas, porque um era creche, o outro era casa-abrigo, o outro era clubes para as crianças ficarem na hora que elas não estavam na escola, no contrafluxo da escola. Nós criamos umas 14 programas. Aí, quando chegou com criança de rua, nós tínhamos um problema sério naquela época, que era a meninada que roubava correntinha na Praça da Sé, ali no centro da cidade. E tinha acontecido, poucos dias antes de eu tomar posse, uma morte na porta da Largo São Francisco, da Faculdade de Direito. Um menino, começaram a gritar, o menino roubou a correntinha, correram atrás dele, um senhor pegou, começou a sacudir, deu uns tapas no menino, o menino começou a espumar e morreu. Morreu ali na porta da faculdade. Então, foi um trauma nessa cidade, foi uma notícia internacional. Nós tínhamos que atrair as crianças da rua, mas a gente chegava à conclusão, a rua é fascinante. O menino não vai para a rua por acaso. Ele sai de um lugar mais violento do que a rua. A casa dele, ou ele está fugindo de serviços sexuais, ou ele está fugindo de espancamentos, ou ele está fugindo de fome. Então, a rua, para ele, fica uma coisa bonita, boa, porque ele não tem ninguém manda nele. Logo, ele encontra o pai de rua, que explora ele para roubar, mas também apoia. Se o menino machucava, o pai de rua ia lá buscar um remedinho. Era uma coisa meio doentia, a relação deles. Porém, era grande demais esse problema. E nós queríamos que as crianças viessem sem serem forçadas, porque forçadas não ia dar certo. Aí começamos a pensar, o que é mais fascinante do que a rua para as crianças? Chegamos no circo. O circo é fascinante. Tá, vamos atrair. Mas ele assiste o circo uma semana, vai enjoar. O que ele não vai enjoar? Escola de circo. Foi um grande ovo de Colombo. Nós criamos uma rede de escolas de circo e encontrei uns professores, divinos, que são circenses. Os circenses são professores natos, porque eles ensinam os próprios filhos. E nós transformamos... naquela secretaria, a experiência foi tão fantástica com esse elemento, com a linguagem das artes, que nós empregamos de registro em carteira 950 artistas. Nós transformamos os artistas, não todos de circo, de teatro, de artes plásticas, de música, de dança. Nós transformamos em educadores de crianças. E foi a grande sacada dessa secretaria, porque o circo atraía e a escola conquistava. A escola de circo conquistava. E o circo nos ensinou muita coisa, Saint-Copé. Ensinou coisas fantásticas. Por exemplo, você sabe que a gente fala assim, a corda bamba. Não é corda bamba, lá chama arame esticado. Mas para o menino se equilibrar naquilo, ele tem que vencer o medo. Quando ele consegue, ele venceu o medo. E não é só para aquela atividade, ele venceu o medo para a vida. Ele fica uma pessoa mais segura. A escola de circo ensinava na prática solidariedade e a confiança no outro. Porque tudo que se faz no circo depende de outra pessoa. O menino que vai ficar pendurado no trapézio tem que ter alguém segurando a corda embaixo. Se essa pessoa soltar a corda, ele vai cair, vai machucar muito, ou vai morrer. Então, ele tem que confiar em quem segura. Depois que ele faz o número dele, ele tem que segurar para outra pessoa. Então, ele dá solidariedade e recebe solidariedade. Outra coisa interessante... Confia e é confiável. Exatamente, para dar segurança. Não sei se você já reparou que no teatro, as pessoas, na música, uma orquestra, as pessoas agradecem abaixando a cabeça. O circo, não. Quando você vai bater palma, acabou um espetáculo, o circense põe as mãos para cima. É uma coisa fantástica o circo, como nos ensinou. E também para a comunidade em volta. Nós fizemos um cálculo na época, conseguimos identificar 30% das meninas, alunas, eram se viciadas dentro de casa. Com o desenvolvimento dela, ela passava a entender que não podia, aquilo estava errado. Então, ela buscava ajuda na professora. E as populações do entorno eram convidadas para o primeiro espetáculo. O primeiro espetáculo colocava em cena 120 alunos, 120. Então, quem ia maquiar todos?
Eles iam aprender maquiagem para um maquiar o outro. Eles estavam com roupas bordadas, cheio de coisas brilhantes. Quem fazia? A costureira orientava, mas eles eram obrigados a aprender a bordar, aprender a costurar, porque eles ajudavam a fazer a sua própria fantasia. Aí era uma surpresa. O primeiro espetáculo, a gente convidava toda a comunidade. Eram 3.000 assistentes em cada espetáculo. A arquibancada cabia 3.000 pessoas. As pessoas iam sem saber o que iam ver. Elas estavam acostumadas a ver aquelas crianças sujas na rua, sujinhas, descalças, e com o cabelo mal cortado, cortado geralmente a tesoura. Mas ali, elas viram os meninos no palco, cheios de gel no cabelo, maravilhosos, seguros, dançando, representando e sendo aplaudidos. O aplauso mudava a vida das crianças. E a família que batia, que desvalorizava aquela criança, passava a valorizá-la, porque ela estava sendo aplaudida. O filho dela, que ela achava que não valia nada, que andava descalço, estava lá, bonito, lindo, sendo aplaudido. Então, essa escola de circo para criança pobre é um milagre, Zancopé. É um milagre. É uma pena que no Brasil, quando muda governo, acaba tudo que o governo fez. Isso não existe mais. Não existe. Tem algumas lonas ainda de pé, mas esse programa mas o programa não existe é mais. Pena. Alda Marco Antônio, é entusiasmante conversar contigo, é maravilhoso, viu? Como é que chama a tua secretária lá, que nos acompanha sempre, que quando você disse que viria ao programa ficou entusiasmada, porque você vinha conversar com o Zancopé? Quem é? A Eliane. A Eliane. Nossa, Alda, a gente ficaria conversando aqui muito e muito tempo, mas eu agradeço a tua participação, a tua gentileza em vir ao Gente que Fala. Você, que repito sempre, há 17 anos no ar, você é uma das primeiras a participar do programa conosco há 17 anos. Então, nos honra a tua presença aqui. Você tem alguma expectativa para 2018 em 1 minuto? Tenho. Eu gostaria, nem é expectativa, é vontade. Eu queria fazer como os chineses, crise, sinal de oportunidade. Se nós estamos numa crise no Brasil, vamos fazer dessa crise uma oportunidade. Vamos votar consciente, vamos transformar as eleições de 2018 como um ponto de inflexão que vai mudar o Brasil. Vamos eleger gente comprometida. Eu acho que vai dar muito certo. Tenho essa esperança. Agradeço a Alda Marco Antônio, que participou desta edição de Gente que Fala. Ela foi vice-prefeita na cidade de São Paulo, foi secretária estadual do Trabalho e do Menor e nos honrou mais uma vez com sua presença aqui. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.